Sexo oral também é sexo. Pode parecer óbvio, mas não para todo mundo. Você vai entender o porquê que eu resolvi fazer esse vídeo, porque você vai conseguir descobrir doenças relacionadas a você receber um sexo oral. Tem muita gente que acha que receber um sexo oral não tá nada, mas você pode pegar doenças no seu próprio pênis ao receber o sexo oral. Quais são elas e como que você vai se proteger? Fica comigo até o final para você entender tudo. Vamos lá pro vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, eu sou urologista especializado em saúde sexual masculina. Se você quer fazer uma avaliação comigo, link na descrição, QR Code aqui na tela. O que me motivou a fazer esse vídeo foi um paciente que eu atendi e o cara tava com uma uretrite. Tava saindo pus pelo pênis, coçando, ardendo e saindo pus pelo pênis. E eu perguntei pro cara, não, quando que foi a sua última relação sexual? Não, eu tô sem relação sexual já tem mais de 3 meses. Porra, 3 meses? Porque uretrite bacteriana, pessoal, pus saindo pelo pênis, uretrite, só tem como você pegar por via sexual. É uma DST ou uma IST exclusiva, não tem como pegar de outro jeito. Então, se o cara teve uma relação de 3 meses atrás, não batia, porque quando você tem um contato sexual com uma bactéria que vai causar uretrite, os sintomas aparecem ali 3, no máximo 15 dias depois, mas geralmente 3 a 7 dias depois você já começa com sintomas. Então, 3 meses, cara, de onde você tirou isso, tal? E o cara também não sabia me informar direito. Depois que, cara, mas o que você fez nas suas últimas 2 semanas? Fala pra mim. E aí ele lembrou de ter recebido um sexo oral numa festa. O cara foi numa festa, tal, uma menina fez um sexo oral no pênis dele e ele apagou isso da memória, achou que isso não fosse sexo. E tá errado. Sexo oral também é sexo. Esse é o recado que eu quero te falar. E as doenças que você pode pegar são as seguintes. A primeira delas que eu queria chamar a atenção é justamente a uretrite bacteriana. Então você recebeu um sexo oral de uma pessoa. A pessoa foi lá no seu pênis fazer um sexo oral no seu pênis. Ela pode passar para você bactérias da orofaringe dela. A sua uretra, ela é estéril, não tem bactéria nenhuma. Na orofaringe existem bactérias que vivem numa situação de comensalismo, ou seja, elas te ajudam, né, a digerir algumas coisas, tal, e também são beneficiadas, porque ali é um lugar úmido, abafado, tem comida, tal, então as bactérias ficam morando na sua orofaringe. Quando elas chegam ali, por exemplo, se a pessoa está com alguma faringite, né, que aí você fica com alguma população bacteriana dessas subiu, se proliferou demais, então a pessoa já está ali com uma faringite, uma orofaringite, enfim, e aí ela faz um sexo oral em você, aquela bactéria que está em grande quantidade pode colonizar a sua uretra e fazer uma uretrite por uma bactéria atípica. Então você vai lá no urologista ou você, menina, mulher, vai no ginecologista, ele trata, né, com aqueles antibióticos que geralmente pegariam as bactérias típicas, mas não melhora. Então você está com uma bactéria típica, uma bactéria de orofaringe. Então isso pode acontecer. Além disso, além de você poder pegar uma bactéria de orofaringe, se essa pessoa que está fazendo um sexo oral em você, semana passada fez sexo oral em outra pessoa, ela pode ter na faringe dela clamídia e gonorreia. Então, assim, bactérias propriamente de infecções sexualmente transmissíveis. Então, ela vira um vetor de transmissão. Então, ela pegou aquela clamídia e gonorreia que pegou semana passada e passou para você. E você pode ter uma uretrite por bactéria típica, por clamídia e gonorreia. Ou atípica também pela bactéria de orofaringe. Então, uretrite é a primeira doença que você pode ter recebendo um sexo oral, seja você homem, seja você mulher, tá? Segunda doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível que voltou a crescer nos últimos anos, sífilis. Sífilis, pessoal. Só para você ter uma ideia, eu me formei há 14 anos, quase 15 anos de formado. E lá na minha faculdade, né, quando eu fiz faculdade lá na cidade de Campos Goytacazes, tinha muito pouca incidência de sífilis. Esse sífilis é muito baixo. Né? A sífilis é aquela lesão no pênis ou na vagina, uma lesão única, com fundo limpo, indolor, mas grande, uma lesão geralmente assim, ó, então assusta um pouquinho. E era muito raro. Isso foi crescendo. Hoje, como urologista, todo ano eu atendo aí alguns pacientes com sífilis, né? Seja com lesão no pênis, seja sífilis que você pega no laboratório, né? Isso indica pra gente que o sexo foi muito mais banalizado e as pessoas estão cada vez menos usando camisinha. Dito isso,
Se a pessoa que está fazendo sexo oral em você, no seu pênis ou na sua vagina também, ela tiver feito sexo oral numa outra pessoa, semanas atrás, enfim, e pegado, se essa pessoa, né, tinha sífilis, ela pegou sífilis e ela tem lesão de sífilis lá na orofaringe. Isso é possível sim. Então, a lesão de sífilis, a mesma úlcera que pode ter no seu pênis, está lá na garganta da pessoa. Ela está fazendo sexo oral em você e ela vai transmitir sífilis para o seu pênis, para a sua vagina, e você vai aparecer com a lesão lá de sífilis primária. Sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum. Você tem a sífilis primária, em que você tem simplesmente a lesão ali no seu órgão genital. Se você não tratar, isso passa por uma sífilis secundária, que aí já é o seu sistema imune tentando combater de forma exacerbada aquela bactéria. Você começa com lesões de pele, né, na pele. Não tratou, não viu direito, isso passa para a sífilis terciária. Mais uma vez, seu sistema imune tentando combater aquilo começa com lesão no coração, insuficiência renal, ou seja, quadros graves, né? Até no cerebral pode ter consequências. Enfim, o tratamento é relativamente simples, né? Com penicilina benzatina, então é o bezetacil, em doses um pouquinho diferentes para cada estágio. Então, sífilis é a segunda doença possível. Lembrando que nesse vídeo aqui eu vou falar como que você pode se prevenir disso tudo aqui. Terceira doença possível, essa muito comum, candidíase, né? Infecção por fungo. Se a pessoa tiver famosa candidíase oral, né? Que é o famoso sapim, né? Muito comum nos carnavais e tudo mais, você beija pra caramba tal, você fica com o sapinho na boca. Isso pode ser passado pro seu pênis. A candidíase é a principal infecção do pênis, é a mais comum de todas, a mais comum infecção causada por um micro-organismo, é o fungo, né? Então o fungo, pênis, principalmente o paciente que tem prepúcio, né? O paciente que tem a pele recobrindo a cabeça do pênis, aquele ambiente abafado e úmido é ideal para proliferação fúngica. Então o fungo se prolifera muito fácil ali e ali pode ter a infecção, a candidíase. Candidíase você trata com antifúngico, né? Fácil de tratar, às vezes tem que tratar a parceira também, ou parceiro, caso seja de repetição, mas é, em geral, tranquilo de tratar. Tem alguns cuidados locais, manter o pênis seco e tal, e com antifúngico você consegue resolver. Quarta doença que pode estar relacionada a você receber um sexo oral, e antes disso eu peço para você seguir o canal, curtir esse vídeo, encaminhar para a galera do WhatsApp que você tá ligado que faz sexo oral tal, então a galera precisa saber disso aí. Então encaminha para os grupos de WhatsApp, curte e segue aqui o canal. Muita gente assiste meus vídeos pra caramba e esquece de seguir, então siga o canal também. Herpes, a quarta doença é a famosa herpes. Herpes, você tem o vírus da herpes, você tem o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o que faz a herpes labial, né, que fica ali, aquela lesão de herpes, volta em situações de queda de imunidade. A herpes tipo 2 é um vírus muito semelhante um ao outro, mas é diferente. Então, herpes tipo 2, ele vai causar a herpes genital. Se você tem lesão de herpes labial, está fazendo sexo oral numa outra pessoa, você pode transmitir mesmo, e a pessoa pode ter essa infecção cruzada. Essa infecção não é tão comum, mas ela pode acontecer. Ou seja, o vírus de herpes tipo 1 causar lesão no pênis ou na vagina da pessoa. Então isso é possível, essa infecção cruzada, é mais um cuidado que a gente tem que ter. Quinta doença, não menos importante, aliás, muito importante, é papilomavírus humano, o famoso HPV. O HPV, só para você ter uma ideia, você não sabia disso. HPV você lembra o quê? De verruga genital, verruga no pênis, verruga na vagina, beleza. Mas o HPV está relacionado a 40% dos tumores de orofaringe. Então, tumor de garganta, de laringe, tumor de boca, de língua, 40% tem envolvido o HPV como principal fator de risco. Eles também têm relação com cigarro e tudo mais, mas o HPV pode ter aqui. Então, aquela pessoa que está fazendo sexo oral em você, ela pode ter HPV, verruga de HPV, que ela acha que é uma afta, que é uma lesão, uma úlcera, ela está arrastando aquele há muito tempo, transmitir para o seu pênis, transmitir para a sua vagina pelo sexo oral. O tratamento de HPV, assim como herpes, né? Acabei não falando de herpes, né? O herpes e HPV são doenças que não têm uma cura definitiva, né? O vírus da herpes fica dormindo ali nas terminações nervosas, o HPV, o vírus fica dormindo ali no epitélio de contato, e eles podem voltar a ter lesão ao longo da sua vida em períodos de queda de imunidade. Ao longo da vida, essas recidivas vão ficando cada vez menos frequentes e também mais rápidas, né? Menos
graves, digamos assim. Herpes, você tem alguns antivirais que você pode usar, ciclovir, valaciclovir, quando tem a lesão ou de forma profilática também. E o HPV, você trata ou com tratamento tópico químico, né, são alguns ácidos que você pode colocar, ou com eletrocauterização. E você tem também, obviamente, né, não podemos esquecer da vacina do HPV. Hoje você tem a vacina HPV quadrivalente, nonavalente, indicada inclusive para indivíduos que já tiveram lesão, né, porque você diminui a taxa ou índice de recidivas ali. Então, a vacina HPV veio com uma grande aliada aí para a gente no combate às verrugas genitais. E outras doenças sistêmicas? Hepatite B, hepatite C, HIV, é possível? Olha, em medicina a gente não pode falar que é impossível, mas é muito difícil, né? Na via oral, a não ser que você tenha no seu pênis uma porta de entrada, a pessoa tem um HIV em carga viral muito positiva, muita carga viral, ela pode eventualmente transmitir para você, mas é difícil, tem que confessar que é muito difícil. E como que você se protege? Pessoal, camisinha. Camisinha é a forma mais ali simples de você se proteger. Quero que você coloque aqui nos comentários, fazer sexo oral de camisinha é uma opção para você ou você não faz, acha muito ruim. Outra coisa também que faz com que você se proteja é você ter um parceiro, uma parceira fixa, né? Se você tem um parceiro ou uma parceira fixa, você diminui muito as chances. Você viu que todas as doenças aqui relacionadas tem a ver com você ter múltiplos parceiros. Então aquele cara que está fazendo ali um sexo oral em você, aquela menina que está fazendo sexo oral em você, fez sexo oral em outra pessoa há semanas atrás, tá? Então isso aumenta a chance de você estar levando vírus e bactérias de um canto para o outro. Então você ter parceiro fixo, parceira fixa, ajuda. E ajuda também o uso de camisinha. Deixa aqui nos comentários a sua experiência, se você já pegou doença ali com sexo oral, é importante para que todo mundo aprenda. E se faz sentido para você o sexo oral com camisinha, que seria uma forma mais simples aí de proteção. Vou deixar um vídeo aqui que eu falo sobre sexo anal e até a próxima.